Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Priscila Pereira, André Ferreira e Evelyn Acrucci. No episódio de hoje falaremos sobre a história do imperialismo estadunidense no Caribe e na América Central. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos o historiador Felipe Figueiredo, do canal Nerdologia e do podcast Xadrez Verbal. The Obama administration took their eye off the ball and let China just sweep in. O governo Obama não acompanhou a jogada e deixou a China tomar toda a América do Sul e Central com sua influência econômica e cultural, fechando acordos com os governos locais para péssimos investimentos em infraestrutura, vigilância e crédito. President Trump said, "Not anymore. We're taking our backyard back." That's why I was there for a conference. Mas o presidente Trump disse: "Chega, vamos tomar nosso quintal de volta." É por isso que eu também estava lá para uma conferência de países da América Central e do Sul. Vamos investir de maneiras que atendam aos nossos interesses, aos interesses americanos em nosso quintal, à medida que bloqueamos a esfera de influência chinesa. A prioridade de trânsito no canal é um grande sinal disso. E agradecemos ao governo panamenho. Eles têm sido bons parceiros, e eles têm razão nisso. É do interesse deles ser parceiros dos Estados Unidos, e não da China. Acabamos de ouvir a fala de Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos no governo de Donald Trump, em entrevista à emissora Fox News. Na ocasião da entrevista, realizada em abril de 2025, Hegseth havia recém-retornado de uma conferência no Panamá, na qual foram discutidas as políticas regionais dos Estados Unidos na região do Canal e na América Latina de forma geral. Ao caracterizar a América Latina como um quintal dos Estados Unidos, o secretário afirmava a necessidade de retomar uma hegemonia supostamente perdida para a China na região. A retórica do secretário remete a uma longa trajetória de ocupações militares, intervenções políticas e econômicas que tornaram os Estados Unidos uma força hegemônica na região. Como sabemos, é difícil compreender a história da América Latina e, de forma especial, da América Central e do Caribe, sem levarmos em conta o papel exercido pelos Estados Unidos. Contudo, apesar de constante desde o século XIX, essa história de relações assimétricas é complexa. Tanto tiempo disfrutamos deste amor, nuestras almas se acercaron tanto assim. Essas intervenções ocorreram de diversas maneiras e a partir de diferentes entes dos Estados Unidos. Em meados do século XIX, agentes privados norte-americanos, indivíduos conhecidos como filibusteiros, atuaram para criar colônias privadas na América Central. A ação militar direta das Forças Armadas foi importante em duas guerras emblemáticas do século XIX. A primeira delas foi contra o México, entre 1846 e 1848, na qual os Estados Unidos avançaram sobre enormes territórios mexicanos que hoje constituem os estados da Califórnia, Nevada, Arizona e partes do Colorado, Novo México e Texas. A Segunda Guerra foi contra a Espanha, ocorrida em 1898, e estabeleceu o domínio dos Estados Unidos sobre Cuba e Porto Rico, além das Filipinas na Ásia. O legado dessa guerra segue até os dias de hoje, como no caso de Porto Rico, que permanece vinculado aos Estados Unidos não formalmente como uma colônia, mas sob a escorregadia definição de Estado Livre Associado. Na primeira metade do século XX, foram frequentes as ocupações militares informais, como as que ocorreram em Cuba, na República Dominicana, no Haiti, na Nicarágua, entre outros locais. Essas ocupações deixaram como legado o aprofundamento das relações econômicas, embaixadas que supervisionavam as ações dos governos, além de contatos militares que fortaleceram as forças armadas
embalaram futuros ditadores e forneceram expertise nos sistemas de repressão. Nesse processo, são perceptíveis também o enraizamento de traços culturais, como a paixão pelo beisebol, que, com a exceção do Haiti, se espalhou por onde as botas dos marines pisaram. I heard Woodrow Wilson's guns. I heard Maria crying. Late last night I heard. Contudo, observando em maior detalhe uma dessas ocupações, a do Porto de Veracruz, no México, em 1914, podemos perceber que as intervenções faziam parte de enredos intrincados e podiam ter efeitos ambíguos. Ocorrida em meio à Revolução Mexicana, a ocupação do Porto mexicano favoreceu os revolucionários na luta contra o golpista Victoriano Huerta, mas sua repercussão lançou lenha na fogueira do nacionalismo revolucionário e do anti-imperialismo no México. O próprio Huerta, antes disso, em fevereiro de 1913, havia ascendido ao poder com apoio do embaixador norte-americano, em outra modalidade de intervenção comum dos Estados Unidos, o favorecimento a determinados regimes políticos. Mas o apoio ao golpista não combinava com a retórica democratizante de Woodrow Wilson, que assumiu a presidência no mês seguinte, em março de 1913. Logo, o ditador mexicano perdeu o apoio dos Estados Unidos e o aliado de fevereiro se tornou inimigo em março. I heard Woodrow Wilson's guns. O que parecem mudanças de rumo bruscas e políticas erráticas que reforçam o caráter da América Latina como um espaço aberto à intervenção constante e indiscriminada, como um quintal, apontam também que os interesses dos Estados Unidos na região não são estáveis e contínuos, mas que podem mudar conforme os ventos da política interna dos Estados Unidos e também a partir de resistências e processos políticos dos próprios países latino-americanos. Hacia el puerto volveré, aunque el destino cambió mi vida en Veracruz. I'm Chiquita Banana, and I've come to say bananas have to ripen in a certain way, and when they're flecked with brown and have a golden hue, bananas taste the best and are the best for you. You can put them in a salad. Grief? No, not yet, my dear. That greenish way you're looking means that you are ripe for cooking. How about me? No, when you are fully ripe, my dear, those little flecks of brown appear. You can put them in a pie, any way you want to eat them. It's impossible to beat them, but bananas like the climate of the very, very tropical equator. So you should never put bananas in the refrigerator. Estou seguindo a situação da greve de Santa Marta com um representante da United Fruit e também com o ministro de Relações Internacionais, que no sábado me falou que mandaria tropas adicionais, prenderia as lideranças grevistas e os levaria para a prisão em Cartagena. O governo daria proteção adequada aos interesses americanos envolvidos. Lei marcial foi declarada hoje. O primeiro áudio que escutamos foi retirado de uma propaganda de 1947 da multinacional United Fruit Company, que à época praticamente monopolizava o mercado de frutas tropicais nos Estados Unidos. Nessa propaganda, em desenho animado voltado ao público norte-americano, Chiquita Banana, uma bananinha sensual, nos explica na canção como a fruta poderia ser consumida. Bananas podem ser dadas para bebês, mas não colocadas na geladeira. Bananas verdes são boas para cozinhar, mas não para pronto consumo. Como sabemos, o fruto de origem asiática se adaptou bem ao clima tropical do Caribe e também ao paladar dos estadunidenses. Hoje, são consumidos em um ano, em média, 18 quilos de bananas por pessoa nos Estados Unidos. E já não é necessário ensinar o público local a escolher os melhores frutos.
A popularização e barateamento da produção das bananas se tornou possível não só a partir da exploração da mão de obra em países latino-americanos, mas também por conta de acordos escusos com governos locais, que permitiam que a empresa atuasse pagando baixíssimos impostos ou mesmo estando isenta de taxação. Work all night and a drink a rum. Daylight come and we want go home. Stack banana till the morning come. O segundo áudio aponta para essa dimensão, que ao contrário da sacolejante bananinha, nada tem de lúdico e divertido. Em 1928, trabalhadores da United Fruit, na região de Santa Marta, na Colômbia, realizaram uma greve que foi brutalmente reprimida pelo exército colombiano. O número de mortos é desconhecido, variando das dezenas aos milhares, segundo diferentes cálculos. O áudio é a leitura de um telegrama enviado em dezembro daquele ano pela embaixada estadunidense, relatando o incentivo à repressão aos trabalhadores da bananeira norte-americana. Ainda mais notório que o caso colombiano foi o golpe de Estado sofrido pelo guatemalteco Jacobo Arbenz, em 1954. Sua política de reforma agrária atingia diretamente os interesses da United Fruit, que acionou suas relações no governo dos Estados Unidos e apoiou a derrubada do presidente da Guatemala. A expressão República de Bananas, que se refere a governos instáveis, corruptos e incompetentes, se notabilizou naquele período. No entanto, ela parece disfarçar o papel da companhia e de políticos cooptados para o enfraquecimento dos regimes republicanos. Como diria o coronel Aureliano Buendia, personagem do romance 100 Anos de Solidão, olhem a confusão em que nos metemos só por termos convidado um americano para comer banana. We need a navy. According to Hearst, we'll have a navy and we'll float it in an ocean of blood. Diante da variedade de momentos e lógicas de intervenção, cabe ressaltar um aspecto constante nessa história. A retórica que justificava essas intervenções comumente girou em torno de argumentos arrogantes e paternalistas, como podemos ver até os dias de hoje através da fala de Pete Hegseth, que escutamos no início do episódio. A visão pejorativa sobre os latino-americanos pode ser rastreada até ao século XIX, antes mesmo dos principais episódios de intervenção. Como afirmou o político estadunidense John Quincy Adams, ainda em 1821, se referindo aos hispano-americanos, a desordem civil está impregnada em seus princípios mais básicos. A guerra e a destruição mútua habitam cada membro de sua organização, moral, política e física. Diante do descalabro das vizinhas repúblicas de habitantes mestiços, caberia aos Estados Unidos a missão, o fardo do homem branco americano, de educar essas populações desordeiras. Às vezes divertidos, mas sempre responsáveis, na retórica imperialista, os latino-americanos são como as crianças que brincam no quintal, clamando por um pai que as ensine sobre direito, democracia e economia. And tinting the sea with innocent blood. Como se deu a atuação dos Estados Unidos na América Central e no Caribe ao longo da história? Quais interesses mobilizaram governos, empresas privadas e cidadãos a intervir nas políticas de diferentes países da região? Quais são os marcos fundamentais dessa longa e diversa história de intervenções? Como ocorreu o processo que levou à construção do Canal do Panamá? Afinal, Porto Rico pode ou não ser considerado uma colônia dos Estados Unidos? Como podemos entender o status deste território em relação aos Estados Unidos? Qual o papel que imigrantes e descendentes de latino-americanos exercem hoje em dia na sociedade e na política dos Estados Unidos? Para discutirmos esses e outros temas, convidamos o historiador Felipe Figueiredo, criador do podcast Xadrez Verbal e do canal Nerdologia. Antes, porém, vamos com a dica cultural dessa semana. Como espero que fique claro ao longo desse episódio, os legados e continuidades da história de relações entre Estados Unidos e América Latina são múltiplos. Mas entre todos esses legados, há um que sem dúvida se destaca, por se tratar de um território que até os dias de hoje permanece vinculado aos Estados Unidos.
Estou falando de Porto Rico. A ilha de 161 quilômetros de extensão está sob domínio dos Estados Unidos desde a Guerra Hispano-Americana, de 1898. Ou seja, Porto Rico passou direto do domínio espanhol para o dos Estados Unidos, e permanece assim até hoje. Contudo, apesar disso, se desenvolveu na ilha e na extensa comunidade diaspórica que vive nos Estados Unidos um profundo sentimento de pertencimento cultural. Ou seja, embora sem soberania, a nação porto-riquenha existe, mesmo que como um terreno de lutas. Para entender essa história, o pesquisador Corel Meléndez Badillo, ele mesmo porto-riquenho nascido e radicado nos Estados Unidos, publicou em 2024 o livro Puerto Rico, História de una Nación, que é a nossa dica da hora desta semana. Embora de proporções muito mais modestas que o álbum do porto-riquenho Bad Bunny, com quem Meléndez Badillo colaborou, esse livro também se tornou um hit. Nessa obra encontramos uma história abrangente da ilha caribenha, algo que não é tão simples de encontrar por aí. Passamos pelo período colonial espanhol, pelo período de ocupação direta dos Estados Unidos, pela história dos vários movimentos nacionalistas, culturais e políticos que atuaram na ilha. A diáspora e as tentativas de modernização também são temas importantes da obra. O recorte nacional, tão fora de moda na historiografia atual, se justificaria, segundo o autor, porque em Porto Rico a nação segue como um espaço de disputas e como um tema capaz de fomentar debates sobre futuros possíveis. Como comentei, o autor também ganhou certa fama por ter sido chamado pelo superstar Bad Bunny para produzir os textos que acompanham uma série de vídeos musicais. Nesses vídeos encontramos também uma leitura de eventos fundamentais da história porto-riquenha e das suas relações com os Estados Unidos. Esse que é o tema central do disco Debí Tirar Más Fotos, lançado no início de 2025 por esse músico porto-riquenho. Apesar de publicado em espanhol, esse livro ele é relativamente fácil de encontrar em livrarias brasileiras por um preço relativamente acessível. Então, Puerto Rico, História de una Nación, é a dica da hora desta semana. Você está ouvindo o Hora Americana. Olá, ouvintes do Hora Americana. Vamos iniciar mais uma entrevista aqui do nosso programa. Hoje temos o prazer em receber Felipe Figueiredo, nosso parceiro aqui do mundo dos podcasts, né? Faz um grande podcast aí, um podcast excelente que é o Xadrez Verbal. Imagino que muitos ouvintes conheçam, se não conhecem, devem ir atrás. Nós já tivemos aqui a presença de outros integrantes do projeto deles, né? O Matias, a Silvia. E hoje temos o Felipe Figueiredo aqui para falar com a gente sobre o tema do imperialismo norte-americano na América Central e no Caribe. Então, seja muito bem-vindo, Felipe, ao Hora Americano. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito feliz em estar aqui com vocês. Espero que o resultado final seja bastante proveitoso para os nossos ouvintes. E é um tema que me é muito caro, porque é um tema que eu já abordei um pouco, né, nas minhas atividades, né, como você mencionou, podcast, também já abordei no Nerdologia, mas principalmente eu abordo como professor, né, eu dou aula para candidatos ao Itamaraty, e esse tema, obviamente, né, é um tema muito presente na prova de História Mundial, então é um tema que me interessa bastante, embora eu esteja fazendo esse disclaimer também para deixar claro que eu não sou um doutor no tema, eu não sou um especialista de fato no tema. Eu tenho ali apenas uma boa introdução no assunto. Beleza, então vou começar aqui com a primeira questão, Felipe. A gente sabe que existe uma história muito longa, né, muito grande, de relações e intervenções dos Estados Unidos nessa região da América Central e do Caribe. Normalmente, essa história é contada aí muitas vezes, né, a partir da Guerra Hispano-Americana e do processo de construção do Canal do Panamá, né, que são vistos como os eventos fundamentais desse processo. Mas antes disso, tem, ali em meados do século XIX, né, tem alguns eventos bastante chamativos, né, curiosos, podemos dizer assim, que são quando os norte-americanos intervieram nessa região aí da América Central, de forma autônoma em relação ao governo dos Estados Unidos, né, pelo menos assim é descrito em muitas análises desse período. Esses personagens ficaram conhecidos como os chamados filibusteiros, sendo mais conhecido entre eles
o William Walker. Você poderia nos explicar quem eram esses filibusteiros e até que ponto eles agiam mesmo de forma autônoma e quais que eram os interesses deles, né, quando eles se mobilizaram para intervir nessa região da América Central? Então, o termo flibusteiro, né, ele originalmente se referia a piratas. A origem do termo é um dos vários termos, né, para designar piratas, né? Então você tinha filibusteiros, piratas, bucaneiros, os corsários, embora, né, o corsário fosse um pirata a serviço de uma coroa, mas o termo originalmente significava pirata, pirataria. Então isso já ajuda o nosso ouvinte a ter uma dimensão dessa ação. Então, como você mesmo mencionou, eram pessoas que agiam de forma autônoma, eram normalmente pessoas, né, homens, que tinham recursos financeiros, porque financiavam essas expedições militares na região do Caribe. Muitos tinham alguma conexão com alguma forma de experiência militar, de experiência de ações de violência. Às vezes, inclusive, estavam presentes na região porque foram contratados como mercenários pelos governos da região. Então, essa é uma brevíssima definição dessas pessoas. Só que agora o principal, né, a gente contextualizar essas ações e o que ocorria. Primeiro, estamos falando de uma América, de um continente americano, imediatamente após as independências. Então, o que era o vice-reino da Nova Espanha se torna independente como Império do México. O Império do México se desmembra entre o que depois será, que hoje é a República do México, por um território maior, né, não podemos nos esquecer. E a América Central se torna a República Centro-Americana. A própria República Centro-Americana depois vai se esfacelar, com os vários integrantes entrando em guerra entre si, né, especialmente entre dois eixos. Nicarágua e Guatemala buscando um predomínio regional e El Salvador e Honduras buscando o controle um sobre o território do outro, né? A definição um do território do outro. Além disso, temos Cuba, tá? Não podemos esquecer Cuba, a maior ilha do Caribe e a colônia espanhola mais rica, né, pós as independências no continente. Então, nós temos esse contexto de países se estabelecendo, estados se estabelecendo e se esfacelando, certo? Entrando em conflito entre si ou então muito fragilizado, com uma estrutura estatal ainda fragilizada. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, qual é o primeiro debate, né? Se o país vai ser de mão de obra livre ou se vai manter a mão de obra de pessoas de origem africana escravizada. Isso começa a gerar uma tensão interna que vai culminar na guerra civil do país. E parte dessa tensão interna estará ligada à expansão do país para o oeste, à compra de territórios. Então, esse período dos filibusteiros, ele vai se intensificar especialmente, primeiro, após a compra da Louisiana, em 1803, mas especialmente após a anexação do Texas. E o que a anexação do Texas tem a ver com tudo isso? O Texas era um território do México, o Texas, com J, e com uma grande presença de fazendeiros dos Estados Unidos, fazendeiros cidadãos dos Estados Unidos, ou seja, anglófonos, brancos, que vão ocupar esse território para criar gado, já que era uma fronteira extremamente porosa, parte do território era desértico, e esse novo estado do México, recém-estabelecido, ainda estava passando por um processo de estabilização, não conseguia controlar direito suas fronteiras, então era uma fronteira, como disse, muito porosa. O governo mexicano vai querer taxar, né, cobrar impostos dessas atividades econômicas dentro do seu território. Os fazendeiros dos Estados Unidos vão resistir, isso aqui a gente está resumindo muito bem, né, claro, né, resumindo de forma muito concisa. Vão resistir. Em 1836, temos o início da Guerra de Independência do Texas e o Texas vai receber apoio de tropas dos Estados Unidos e se torna uma república independente. E essa república independente do Texas, para quem não sabe, o Texas já foi um país independente. O Texas se torna uma república independente e, posteriormente, solicita admissão na União dos Estados Unidos e é admitido como Estado. Então, nós vamos ter esses filibusteiros agora incentivados
motivados por esse caso, por esse precedente, e movidos por um senso ideológico, especialmente de expansão da escravidão. Então, a ideia de que, olha só, o norte dos Estados Unidos, ele é mais rico, ele é urbano, ele é industrial, ele quer acabar com a escravidão. Então, para manter esse equilíbrio de poder dentro dos Estados Unidos, temos que admitir novos territórios escravistas ao nosso território. Ou seja, territórios baseados na plantation, baseado na produção, né, na monoprodução latifundiária, agroexportadora, aquele modelo bem básico. E, então, qual é o destino para essa expansão, na visão deles, o Caribe, porque o México, né, o Oeste, ele já está sendo conquistado pelo Estado dos Estados Unidos, então cabem a esses ideólogos da escravidão expandirem para o Sul. Cuba vai ser um dos grandes objetivos, tá? Existiram várias propostas dos estados sulistas para compra de Cuba ou para uma anexação de Cuba, mas eles também vão para a América Central e para o norte da atual Venezuela, tá? Então, com essa ideia de vamos iniciar uma presença via fazendeiros ou uma presença militar, essa presença em algum momento vai legitimar, vai justificar uma intervenção dos Estados Unidos, aí esse território vai ser parte dos Estados Unidos como um território baseado em plantation e mão de obra escravizada, expandindo o escravismo dentro dessa união, que era uma união completamente desequilibrada dentro dos Estados Unidos. Então, a grande motivação ideológica desses filibusteiros era a expansão do sul escravista dos Estados Unidos a partir do precedente da anexação do Texas. Existiram também outros componentes, como, obviamente, a busca por dinheiro, a busca por riqueza, né? A ideia do aventureiro que vai conquistar uma grande riqueza. Então, o grande exemplo, né, desses filibusteiros é o William Walker, que chegou a se declarar presidente da Nicarágua. E ele começa a sua presença na Nicarágua como um mercenário. Ele começa como a presença ali, a Nicarágua contrata ele, os cowboys dele, digamos assim, né, para serem mercenários nessas guerras internas da ex-república da América Central. Então, é um processo bastante ideológico que aí o que você perguntou, né, se eles realmente agiam de forma autônoma. Eles não agiam com coordenação do governo federal dos Estados Unidos. Eles não agiam em coordenação com Washington, mas eles tinham apoio dos poderes políticos dos estados escravistas, que queriam ver a expansão dessa fronteira econômica da plantation. Cuba, repito, ela é muito ligada historicamente e economicamente ao sul dos Estados Unidos. Quem fala muito disso é o professor Rafael Marquesi, que da USP, especialista em escravidão, justamente. Tanto que Cuba vai ser o destino de algumas dessas expedições e nós vamos ter a famosa proposta de tentativa de compra de Cuba na década de 1850. Então, resumindo, né, esses filibusteiros, eles são essa presença inicial, primitiva do imperialismo dos Estados Unidos na região, embora fosse um imperialismo ligado aos interesses de uma parte da sociedade, não do governo federal. Felipe, recentemente o tema do Canal do Panamá, ele voltou a ser uma questão importante da política externa norte-americana, né? Isso pelo menos do ponto de vista da retórica do atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que tem ameaçado insistentemente, né, retomar o controle do canal. Bom, pensando nisso, Felipe, você poderia explicar como os Estados Unidos viabilizaram a construção desse canal? E outra coisa, quando é que o controle do canal mudou de mãos e como se deu a passagem do controle do canal para o Panamá? Olha, eu mencionei agora há pouco o William Walker. A Nicarágua, ela foi estudada durante um período a possibilidade do canal ligando o Mar do Caribe ao Oceano Pacífico ser na Nicarágua, tá? Por quê? A Nicarágua tem um grande lago, né, no meio do seu território. Então, esse lago facilitaria a construção do canal. Ainda em meados do século XIX já tinha essa possibilidade. Então, essa foi uma das motivações
que o William Walker pensava, olha, se eu me declarar presidente da Nicarágua e solicitar ajuda para o governo dos Estados Unidos, eles vão me ajudar, porque eles vão querer para fazer o canal. Mas o canal, ele acaba sendo estabelecido no Panamá. É importante mencionar que o Panamá, desde o período colonial, já era um ponto de trânsito entre o Caribe e o Pacífico. A chamada Frota do Tesouro espanhola, os navios vinham das Filipinas, carregando especiarias, carregando também metais preciosos, né, mas especialmente ali do Sudeste Asiático. Os navios paravam na costa pacífica do atual Panamá, a carga era desembarcada, transportada por carro de bois até o outro lado, onde eles eram embarcados em outros navios que se juntavam com navios carregando metais preciosos, especialmente do México e do Istmo da América Central, e também com a produção, né, o resultado de produção da plantation de Cuba, do norte da Colômbia, e aí tudo isso ia num grande comboio para a Espanha, no que era chamado de Frota do Tesouro. Então o Panamá, já era sabido que o Panamá ele era o ponto mais curto, a distância menor entre Pacífico e Atlântico. Tá? O projeto de construção do Canal do Panamá, né, a ideia de construir um canal do Panamá é na metade do século XIX, quando você tem ali outra coisa clássica, né? Segunda Revolução Industrial, expansão das tecnologias, expansão da capacidade industrial e consequentemente, a viabilidade de uma construção desse tipo. Lembrando que, em meados do século XIX, nós vamos ter o quê? A construção do Canal de Suez. Então, os franceses, inicialmente, eles vão olhar e falar, olha só, vamos fazer aqui na América a mesma coisa que estamos fazendo no Canal de Suez. O Canal de Suez é inaugurado em 1869. A construção do Panamá, a ideia de um canal no Panamá, ela é mais ou menos esse período. Lembrando que, nesse período, o território do atual Panamá era parte da Colômbia. O governo francês, uma empresa francesa, negociando via o governo francês, tá? A empresa do Ferdinand de Lesseps, que é o construtor do Canal do Panamá, consegue autorização do governo colombiano para iniciar a construção, porém, a situação da construção no Panamá era muito diferente da construção no Canal do Suez. O Canal do Suez, eu infelizmente, eu não naveguei por ele, pelo menos não ainda, mas eu já tive o privilégio de olhar para ele, digamos assim. O Canal de Suez é um território completamente plano. Era um território, um relevo relativamente tranquilo, que não precisa de muitas eclusas, né? Você tem eclusas no Canal do Suez, especialmente depois da reforma de expansão, mas era um relevo relativamente tranquilo e que você tinha muita disponibilidade de mão de obra, né, já que quem construiu de fato o Canal do Suez foram operários egípcios. E o Egito é uma região sempre muito populosa, então você ter a construção do Canal do Suez, você tinha, como eu disse, mão de obra disponível. Então, se essas pessoas, né, morressem devido a surtos de doenças, etc., né, a gente pode imaginar como um grande empresário francês no período da Era dos Impérios iria se importar com a vida desses egípcios. Basicamente nada. No caso do Panamá, o relevo é muito complicado, né? Se trata de um relevo montanhoso. Segundo, você tinha ali um clima também muito diferente, muito mais cruel, porque embora a gente pense, não, o Canal do Suez é Egito, é deserto, né? Tem lá aquela visão também bem imperialista, bem clichê de doenças, né, do Egito, doenças do deserto, mas o Panamá, ele está na zona tropical. O Canal do Suez não está na zona tropical, né? O Canal do Suez está ali eu acho que é zona subtropical, não sei. Mas o Canal do Panamá, ele está perto da linha do Equador. Era um clima muito diferente para os europeus, com desafios sanitários diferentes. Então, é uma empreitada muito mais custosa, muito mais complicada. Então, malária, chuvas. Especula-se que cerca de 25 mil pessoas morreram no processo de construção do Canal do Panamá, tá? De doenças, deslizamentos de terra, né? Todo esse tipo de coisa. Então, os franceses, a empresa do Ferdinand de Lesseps, ela vai à falência com a construção do Canal do Panamá, tá? Os franceses desistem. E aí, o governo dos Estados Unidos vê nisso uma grande oportunidade.
tá, de assumir as obras do Canal do Panamá. Eu acho importante contextualizar aqui um pouquinho, que é por que os Estados Unidos não quiseram construir, não é que não quiseram, mas não tinham como prioridade o Canal do Panamá antes e passam a ter agora nesse momento. Por 2 motivos. Primeiro, eles viram que existe a possibilidade de uma concorrência europeia. Então você tem os franceses controlando um canal estratégico na vizinhança deles. Se não fossem os franceses, poderiam ser os britânicos, poderiam ser os alemães. Segundo, agora os Estados Unidos já derrotaram os espanhóis na Guerra Hispano-Americana. Isso significa que os Estados Unidos agora estão basicamente controlando quase todo o Mar do Caribe, né? O Mar do Caribe vai ser na época, né, vai ter, né, tirinhas, sátiras, né, comparando o Caribe com a ideia de Mare Nostrum do Império Romano. E segundo, conquistou as Filipinas lá do outro lado do Pacífico. Embora a frota do Pacífico dos Estados Unidos tenha sido criada ainda na década de 1820, né, e você tem posteriormente a anexação do Havaí, você tem a presença em Midway já ali em 1850, coisa assim. Nós temos a chegada da frota do Commodore Matthew Perry no Japão, mas a conquista das Filipinas faz com que os Estados Unidos se tornem uma potência bioceânica, né? Os Estados Unidos são basicamente a única potência que realiza uma expansão na direção dos 2 oceanos a partir do seu próprio território. O Reino Unido, o Império Britânico, o império onde o sol nunca se põe, controlou 1/4 da massa seca da Terra, porém o Reino Unido está lá, é parte do Oceano Atlântico, não tem outro oceano para você ir a partir do Reino Unido, né? Os Estados Unidos têm 2 costas oceânicas e eles se expandem para essas 2 costas. Então o Canal do Panamá passa a ser essencial para a projeção geopolítica dos Estados Unidos. Então, o governo dos Estados Unidos compra o projeto dos franceses, né, assume as obras dos franceses, porém, qual a diferença entre Estados Unidos e França nesse caso? Os Estados Unidos vai querer o controle do Canal do Panamá. E aí nós vamos ter, nesse período, a virada do século XIX para o século XX, o período da chamada diplomacia do canal. Quando o governo dos Estados Unidos vai interferir na Nicarágua, inclusive interferir com forças armadas pelo governo de Washington, e vai tentar negociar com a Colômbia a compra do território em torno do Canal do Panamá. Porém, o Senado colombiano não ratifica o acordo. Até hoje existem trocas, né, de acusações, né, porque o governo dos Estados Unidos alega que o Senado colombiano chegou num acordo, porém os senadores depois pediram propinas, né? Nós tivemos negociadores que não tinham autoridade, que estavam tentando ali ser intermediários desse negócio para receberem uma eventual bolada. O próprio governo colombiano não estava satisfeito com a ideia de ceder o território e tinha um apoio, por exemplo, do Chile para evitar essa questão. Enfim, o fato é que nós temos a rejeição desse acordo. O governo dos Estados Unidos, então, vai incentivar, vai mobilizar as elites panamenhas, porque, como eu disse, a região do atual Panamá era um entreposto comercial importante no período colonial. Ela tinha a região do atual Panamá, embora seja uma região geograficamente muito pequena, ela tinha uma elite mercantil desde o período colonial. O governo dos Estados Unidos, então, vai incentivar, vai mobilizar que essa elite busque a independência, e aí o governo dos Estados Unidos vai, de forma, né, digamos assim, extraoficial, né, muitas aspas aqui, vai usar as suas forças armadas para apoiar essa independência panamenha. Na prática, o governo dos Estados Unidos vai tomar o Panamá da Colômbia. Mas, em linhas diplomáticas e gerais, né, nós temos um incentivo a essa independência com apoio militar dos Estados Unidos. E aí o Panamá se torna independente. Nós vamos ter o processo, né, em 1903, nós vamos ter o processo de construção do Canal do Panamá, e o canal vai ser inaugurado apenas em 1914, gente. Tá? O Canal do Panamá, ele ficou décadas sendo construído, ficou décadas, né, nesse processo de construção, não para, e qual a importância, então, do Canal do Panamá? A gente pode explicar essa importância em números muito simples. O Canal do Panamá é uma travessia de 84 quilômetros. Para um navio contornar o continente americano, então se ele sair da onde está um dos terminais do canal, contornar o continente americano e chegar no outro terminal, são 12 mil
quilômetros. Então, a importância do Canal do Panamá ela fica muito evidente quando a gente olha para esses números, né? Uma travessia que diminui muito o tempo, a distância, consequentemente os custos, os perigos, porque contornar o continente americano não é algo simples, contornar o Cabo Horn não é algo simples, muito menos nesse período. Então, nós vamos ter a construção do Canal do Panamá. Aí você me perguntou quando o canal é devolvido para o Panamá. Em 1977, nós vamos ter um acordo entre Estados Unidos e Panamá, durante o governo Jimmy Carter, que o canal seria devolvido no ano 2000. Porém, o que acontece nesse período? Nós vamos ter a ditadura panamenha do Manuel Noriega, que era um ditador militar, apoiado pelos Estados Unidos, claro, porém ele passa a botar as manguinhas de fora na perspectiva dos Estados Unidos, né? O envolvimento dele com o narcotráfico também era sabido pelos Estados Unidos, tá? É bom deixar isso claro para o nosso ouvinte, porém ele passa a querer muito dinheiro, enfim, né? Ele lava ali dezenas de milhões de dólares no sistema bancário público panamenho. E aí nós vamos ter, durante o governo do Bush pai, a intervenção, né, a invasão do Panamá pelas forças dos Estados Unidos para derrubar o Noriega e, inclusive, garantir que, olha só, o Panamá vai ser um protetorado nosso, tá? O Panamá não vai ter esse negócio de forças armadas autônomas, o Panamá não vai tirar as manguinhas de fora. Então, nós temos, assim, a devolução do canal no dia 31 de dezembro de 1999, porém, todavia, entretanto, mas o Panamá tem presença de tropas dos Estados Unidos, o Panamá não tem forças armadas próprias, e o canal do Panamá, embora ele hoje seja do governo panamenho, ou seja, as divisas, né? Porque os navios pagam para passar no canal, tá, gente? Né, explicando para o nosso ouvinte, né? Da onde vem esse dinheiro? Vem do fato de que o navio tem que pagar. Inclusive, se você quiser nadar pelo canal do Panamá, você tem que pagar também. Tá, um tempo atrás, acho que foi a Discovery, fez um documentário assim com um cara nadando e teve que pagar também. Mas o canal, embora seja propriedade do Panamá, o Panamá é, na prática, um protetorado dos Estados Unidos. Por isso que se o Donald Trump, ou se qualquer presidente dos Estados Unidos decidir uma operação militar contra o Panamá, como teve em 1990, nenhum país vai se mobilizar, porque o mundo inteiro, digamos assim, já vai admitir que o Panamá é parte de uma zona de influência dos Estados Unidos, né? O Panamá é o grande projeto do imperialismo dos Estados Unidos no longo século XIX e até hoje é um protetorado dos Estados Unidos. A grande discussão, né, sobre a retórica do Donald Trump, sobre uma ameaça chinesa, coisa assim, é porque a China passou, empresas chinesas, melhor dizendo, passaram a operar, a adquirir participação e operar portos perto os terminais portuários perto do Canal do Panamá. Não o canal em si, o canal é do Estado panamenho. E o Estado panamenho, como eu disse, não tem forças armadas nem nada. O Panamá não é uma ameaça para os Estados Unidos. A retórica do Donald Trump é direcionada ao fato da presença econômica chinesa nas operações em torno do Canal do Panamá. Olá, ouvintes do Hora Americana. Eu sou Beatriz e espero que você esteja gostando do episódio. Estou passando aqui para te lembrar que no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube, @Hora Americana, temos diversos outros conteúdos, como mais informações sobre o convidado, dicas de leitura, músicas do episódio, indicações de filmes e muito mais. Lá, você também pode entrar em contato com a gente, deixar comentários e sugestões, além de apoiar o trabalho do Hora Americana e contribuir na divulgação científica da história das Américas. Nos vemos por lá. Felipe, a Guerra Hispano-Americana é um tema bastante amplo e que, por si só, ele já merece um programa, né? Um episódio sobre ele. Nós já trabalhamos com esse episódio em nosso programa sobre Cuba, que foi, né, o epicentro
do conflito, da independência de Cuba, sobretudo. Então, nesse momento, acredito que seria interessante falar para os nossos ouvintes sobre como a guerra transcorreu e como impactou Porto Rico, que era outra colônia espanhola que passou para o controle dos Estados Unidos após a guerra. Hoje, Porto Rico tem o status de Estado livre associado. O que exatamente significa isso? Desde a guerra de 1898, quais status Porto Rico adquiriu em relação aos Estados Unidos? Então, Porto Rico é uma questão bem interessante, porque assim, logo de cara, eu vou fazer uma observação, porque você falou assim, que é um Estado livre associado, porque é o nome oficial, né, da entidade de Porto Rico. Porém, oficialmente, né, do ponto de vista jurídico e da estrutura, né, do Estado dos Estados Unidos, Porto Rico não é um Estado. Porto Rico não elege, por exemplo, deputados, né? Porto Rico elege um representante na Câmara e no Senado, porém, dos Estados Unidos, melhor dizendo, porém, é um integrante observador. É um integrante que não tem voto. Ele tem um nome assim que é comissário residente, comissário permanente, algo assim, mas não tem voto. Em compensação, entre aspas, né, os porto-riquenhos não pagam imposto federal, porque como eles não têm voto, eles não pagam imposto federal. Né? Lembrando que o governo dos Estados Unidos... Os Estados Unidos são fundados na ideia, né, uma das ideias fundacionais do país, né? Aquela no taxation without representation. Mas então, então assim, eu fiz essa observação porque alguém pode ouvir e falar assim, como assim Estado livre associado? Porto Rico é um Estado, não é, tal? Ele tem esse nome, mas na prática não é. Então, a confusão já começa aí. Agora, quando vamos voltando um pouco para 1898, né, como vocês mencionaram, a Guerra Hispano-Americana é uma guerra importantíssima, gente. É uma guerra que, primeiro, ela coloca os Estados Unidos como essa potência bioceânica que a gente mencionou. Essa expansão já havia começado, então nós já tínhamos a compra do Alasca em 1867, nós tínhamos a presença em atóis no Pacífico, como o Midway, depois nós temos a incorporação do Havaí, e o Havaí é incorporado de maneira muito similar ao Texas. Fazendeiros vão para o Havaí, fazendeiros dos Estados Unidos vão para o Havaí plantar abacaxi, derrubam a monarquia local, declaram uma república, essa república passa a fazer parte dos Estados Unidos. Né? Ou seja, a gente pode fazer uma relação, por exemplo, entre os filibusteiros, que a gente falou no início, e o processo de anexação do Havaí. Mas, enfim, a Guerra de 1898, então, primeiro, ela consolida os Estados Unidos como essa potência bioceânica se expandindo pelos dois oceanos. Então, não é apenas uma grande massa de terra contínua continental. Agora ela também está se expandindo para o outro lado do Pacífico, porque Havaí e Midway tem esse nome porque fica no meio do caminho entre Califórnia e Japão. Tá? É o nome menos criativo do universo. Tá? A ilha do meio do caminho. Mas as Filipinas estão lá do outro lado. E agora elas são posse dos Estados Unidos. Também vai se expandir pelo Atlântico. Né, vai tomar Cuba, vai tomar Porto Rico, já basicamente neutralizou o México com a guerra de 1848, vai ocupar ou interferir em todos os países do Caribe, da América Central. Então, a primeira importância da guerra é essa, transforma os Estados Unidos numa potência bioceânica. A segunda importância é que consolida os Estados Unidos como uma potência mundial. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele derrota militarmente a Espanha. E claro, hoje, né, estamos gravando esse programa em 2025. Hoje, os governos dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos derrotarem a Espanha numa guerra, não surpreenderia ninguém. Porém, naquele momento, a Espanha ainda era vista como uma potência, não mais como uma grande potência, né? Ela não foi uma das principais potências do Congresso de Viena de 1815, né? Já perdeu o seu império colonial, é uma potência decadente, mas ainda assim uma potência europeia. Se trata de um país americano derrotando uma antiga potência europeia. E isso vai sedimentar, primeiro, para o mundo inteiro, que, olha só, tem uma nova potência global no tabuleiro, tá? Agora o mundo não se resume
as potências europeias e vai consolidar também para boa parte do público dos Estados Unidos que o seu país agora é uma potência militar, derrotamos todo mundo que encontramos pela frente, temos uma presença agora global. É quando começa a construção do discurso dos Estados Unidos ser uma potência global e uma potência global a serviço dos valores ideológicos, a democracia, a liberdade e tudo mais. Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos oficialmente vai interferir na guerra de independência de Cuba e vai derrotar a Espanha oficialmente lutando pela liberdade dos cubanos. Oficialmente, esse vai ser o discurso. Até hoje existe um monumento pelos soldados dos Estados Unidos que morreram pela independência de Cuba em Havana. O próprio Fidel Castro manteve o monumento, tiraram apenas a águia dos Estados Unidos, mas mantiveram o monumento em homenagem aos mortos. Então, começa-se com a Guerra Hispano-Americana, então, uma tradição que dura até hoje, né? Uma tradição extremamente cínica, é importante deixar claro, que é o governo dos Estados Unidos vai acabar com aquela máxima do von Clausewitz de que a guerra é a política pelos outros meios. Porque a guerra europeia ela era vista como uma continuação da política. Você tem ali países num espaço geográfico reduzido, brigando por recursos, ou brigando por dinastias, ou por religião. Então você tem a guerra como corriqueira e a guerra como um meio legítimo de ação. O governo dos Estados Unidos vai ser fundado sob ideias isolacionistas, sob ideia da fortaleza, né, do isolamento geográfico, ou seja, uma potência europeia não teria como invadir os Estados Unidos, porque você tem um oceano de distância. Então, a ideia do non-entangling alliances, do discurso do George Washington, ou seja, alianças que não afetem a nação. Então, para o público dos Estados Unidos, para essa pessoa sair do seu isolacionismo ideológico e do seu isolamento geográfico e ir lutar uma guerra contra um país que não seja um vizinho, porque os vizinhos dos Estados Unidos, as guerras já foram, em 1812 contra o Canadá, em 1848 contra o México, para esse público sair desse isolacionismo ideológico, desse isolamento geográfico, ele precisa de uma justificativa ideológica. Então, todas as guerras dos Estados Unidos são sempre por algum valor, alguma justificativa ideológica em discurso, na narrativa. Então, é a liberdade dos cubanos, é para libertar a Europa, é para evitar é para garantir a liberdade de não sei quem, é para derrubar o ditador cruel Saddam Hussein, é para se vingar pelo 11 de setembro, etc, etc. Nunca vão ser ditos os interesses desse expansionismo, dessas ações militares, desse imperialismo, que é movido por interesses, como todo e qualquer imperialismo. Interesses que podem ser também ideológicos, mas muitas vezes, na maioria das vezes, são interesses materiais, interesses econômicos e geopolíticos. E como a gente falou lá na primeira resposta, o grande objetivo do expansionismo dos Estados Unidos por muito tempo era Cuba. Então, os Estados Unidos queriam garantir uma presença em Cuba, devido ao tamanho do território, à fertilidade do território, e diminuir a presença europeia no Caribe, devido à diplomacia do canal, já pensando em garantir em assegurar esse canal do Panamá, um futuro canal do Panamá, melhor dizendo. Então, essas são as justificativas da guerra hispano-americana, só que, como a gente falou, Cuba era o principal objetivo, as Filipinas se tornam o objetivo secundário, né, porque já haviam tensões, né, da presença dos Estados Unidos no Pacífico com a Espanha. Porto Rico era o patinho feio da história toda. Porto Rico não era o objetivo do expansionismo dos Estados Unidos nesse momento. Os Estados Unidos tomam Porto Rico para evitar que a Espanha tivesse um território substancial no Caribe e que desse território ela pudesse tentar, eventualmente, um dia, retomar Cuba ou ameaçar os territórios dos Estados Unidos. Então, Porto Rico vira esse território não incorporado, os porto-riquenhos passam a ser cidadãos dos Estados Unidos apenas no período entre guerras. Hoje em dia, inclusive, é importante mencionar, porto-riquenhos são cidadãos dos Estados Unidos, tá? Eles têm direito de cidadania ao nascimento. Inclusive, nós temos mais porto-riquenhos nos Estados Unidos, no território continental, do que em Porto Rico.
propriamente dito. Nós temos movimentos pela independência de Porto Rico, inclusive movimentos que foram movimentos armados, movimentos mais que buscaram uma solução radical. Vocês já trouxeram o Matias aqui, mas ele pode falar sobre esse assunto muito melhor do que eu, né, sobre os movimentos de independência boríqua. Então, Porto Rico vira, como eu disse, essa espécie ali de patinho feio, assim, o que fazer com Porto Rico, né? Porque a prioridade era Cuba, depois as Filipinas. Cuba vai se tornar independente posteriormente, ele vai retomar sua independência, especialmente após a Revolução Cubana de 1959. As Filipinas se tornam independentes em 1946, uma independência concedida pelos Estados Unidos, que já era prevista antes da Segunda Guerra Mundial, porém a Segunda Guerra Mundial acaba atrasando esse processo. Porto Rico não fica nenhum nem outro. Porto Rico não é nem anexado como um estado, nem se torna um país independente. Porto Rico fica nessa situação até hoje, porque, como disse, Porto Rico nunca foi prioridade para o governo dos Estados Unidos, e o próprio desenvolvimento de instituições porto-riquenhas, de estabelecimento ali o próprio movimento de independência, é um movimento relativamente recente. E Porto Rico tem uma questão que é, como as pessoas que nascem em Porto Rico são cidadãos dos Estados Unidos, muitos porto-riquenhos não veem um grande incentivo, digamos assim, não viram, melhor dizendo, né, historicamente, um grande incentivo para se tornarem independentes. Tanto que hoje em dia, em vários processos eleitorais, nós temos referendos, consultas públicas em Porto Rico sobre o que as pessoas de lá querem. Normalmente são não vinculantes, inclusive. A independência nunca foi a vencedora. O que hoje, nas últimas 2 décadas, é o vencedor, né, e eu falo, né, desse período basicamente porque é o período, né, de existência do xadrez herbal, que a gente cobre bastante esse assunto. O voto vencedor sempre é o voto para se tornar um Estado. E aí alguns razoamentos podem falar, tá, mas por que Porto Rico então não se torna um Estado? Porque aí os Estados Unidos continentais não querem isso. Tá? Não querem um Estado, né, mais um Estado, ou seja, Porto Rico teria 2 senadores, Porto Rico elegeria aí, não sei quantos deputados elegeria, mas considerando que é uma população de alguns milhões de pessoas, eu acredito que elegeria 3 ou 4, e especialmente deputados e senadores em que a maioria deles não seriam brancos, porque boa parte do território continental dos Estados Unidos, ainda mais hoje, né, com o trumpismo em alta, vê Porto Rico de maneira subalterna, vê os porto-riquenhos de maneira subalterna. Então não querem um Porto Rico com direitos de Estado, né, direitos de igualdade. Usam a justificativa econômica de que Porto Rico não é economicamente viável, né, por si só. Então, por um Estado ser um Estado, ele tem que ser economicamente autônomo. Ele não pode depender de investimentos federais, coisas assim. Mas, na prática, é por questões étnico-raciais. Porto Rico, a maior parte da população é católica, por exemplo, né? Vamos lembrar, a segunda encarnação da Ku Klux Klan tinha os católicos, um dos seus grandes rivais, porque os católicos nesse momento são os espanhóis, os descendentes hispânicos, os descendentes italianos e os irlandeses, os que não são WASPs, né? White Anglo-Saxon Protestants. Então, o Porto Rico fica nessa espécie de limbo, que é uma possessão colonial, um resquício ali do colonialismo, que não é nem um Estado, mas também não é independente. O Felipe, as suas respostas têm mostrado um longo histórico, não é, de intervenção dos Estados Unidos. No entanto, nas décadas de 1910 e 1920, os americanos ocuparam militarmente diversos países na América Central e no Caribe, né? Para falar de alguns aqui: Cuba, Haiti, República Dominicana, Nicarágua e outros foram efetivamente ocupados, não é? Esse período ficou conhecido também como a era do Big Stick, né? A política do grande porrete. O que distingue exatamente esse período de intervenções dos períodos anteriores e dos posteriores? Especialmente a construção do Canal do Panamá, né, e o estabelecimento do Canal do Panamá, e os governos dos Estados Unidos, especialmente, né, o Ted Roosevelt, né, o Big Stick é por conta, né, da declaração do Ted Roosevelt, né, de que fale manso, mas carrega um grande porrete.
Ele foi presidente ali de 1901 a 1909. Ele não foi o presidente que concluiu o Canal do Panamá, né? A conclusão do Canal do Panamá vem apenas com Woodrow Wilson, né? Isso é muito curioso, poucas pessoas, né? Muita gente às vezes não lembra disso, porque o Ted Roosevelt, o presidente mais associado ao Canal do Panamá é o Ted Roosevelt, porque ele que vai ter a própria independência do Panamá. Ele lutou na Guerra Hispano-Americana, né? Ele na época era subsecretário de Marinha. Tem gente que diz que ele que começa, né, a intervenção dos Estados Unidos, inclusive, né? Mas tem toda a questão ali do encouraçado Maine e tal. Então, o Ted Roosevelt, ele vai governar nesse período, né, do início dessas intervenções armadas, basicamente intervenções indiscriminadas, tá, dos Estados Unidos pela região. Eu vou até aqui abrir, gente, uma anotação, PowerPoint meu de aula. Eu deveria ter aberto isso antes, mas para a gente ter uma ideia da quantidade de intervenções armadas dos Estados Unidos nesse período na América Latina, porque é de fato um período de intervenções imperialistas, vou usar a palavra que eu usei, quase indiscriminadas. E a sua pergunta foi, né, o que distingue esse período? Como eu mencionei, o que distingue esse período é o processo de construção do Canal do Panamá. Então, o governo dos Estados Unidos quer deixar muito claro, de forma extremamente ostensiva, de que não tolerará na região governos, sejam governos locais ou presença europeia, que contrariem ou ameacem os seus interesses. Porque agora, essa questão da construção do Canal do Panamá, ela se torna um pilar da própria presença global dos Estados Unidos. O Canal do Panamá, ele não será mais, ele não é, melhor dizendo, um detalhe, apenas uma via logística, apenas um fator econômico. Não, ele é um pilar da presença global dos Estados Unidos. Isso não pode ser desvinculado. Então, esse período será um período bastante ostensivo, é também um período de grande expansão naval dos Estados Unidos, de expansão do seu poderio naval, da sua frota. Então, olha só, nós temos a Guerra Hispano-Americana, né, em 1898, ou seja, que estabelece Cuba e Porto Rico como protetorados. Depois, em 1900, temos intervenção política na Nicarágua. Depois, em 1904, independência do Panamá. Nesse mesmo período, nós temos 3 intervenções na República Dominicana, que chegará a ser ocupada de 1916 a 1924. A Nicarágua será ocupada de 1912 a 1933. O Haiti ocupado de 1915 a 1934. E 7 intervenções em Honduras. E quando eu falo intervenções aqui, são, por exemplo, financiar golpe de Estado ou derrubar o governo de forma descarada. Por que a Nicarágua foi ocupada tanto tempo? Para evitar que um país europeu construísse um canal concorrente ao Canal do Panamá. Porque a ilha, né, de Hispaniola, tanto a República Dominicana quanto o Haiti, foram ocupados por tanto tempo, para impedir uma tentativa não apenas de recolonização europeia, mas também para garantir uma presença militar dos Estados Unidos na região, garantir presença de empresas dos Estados Unidos na economia desses países e a cobrança de dívidas, porque, por exemplo, no caso do Haiti, né, o Haiti é outro assunto, mas o Haiti teve que pagar uma extorsão para a França para ter sua independência reconhecida. Essa extorsão vai ser depois refinanciada pelos Estados Unidos e os Estados Unidos vão ocupar o Haiti para garantir que a dívida seja paga. Então, essa presença militar dos Estados Unidos por toda essa região nesse período, né, no período do Big Stick, tem como essa grande distinção a questão do Canal do Panamá e consolidar a ideia de que nenhum governo que contraria os interesses dos Estados Unidos será tolerado na região.
Bom, Felipe, a gente abordou aqui alguns assuntos, alguns eventos, né, importantes que marcaram essa história de intervenção e das relações entre os Estados Unidos e a América Central e o Caribe. Agora, a gente queria aprofundar um pouco alguns temas relacionados a esse processo, né? Em primeiro lugar, além dos componentes geopolíticos, econômicos, que estavam na base das políticas intervencionistas dos Estados Unidos, como você ressaltou, alguns autores, como Lars Schultz, por exemplo, destacam que é impossível entender as relações dos Estados Unidos com a América Latina sem levar em conta a difundida noção de inferioridade racial dos povos chamados latinos. Essa definição que também está se difundindo muito nesse período. A gente já tratou dessa história do conceito de América Latina também em episódios anteriores. Então, pensando nos efeitos práticos dessa visão sobre a América Latina, qual foi o peso desse fator racial na história de relações e intervenções dos Estados Unidos? É um peso enorme. A gente chegou até a mencionar um pouco disso quando a gente falou agora de Porto Rico, né? Mas assim, o expansionismo dos Estados Unidos, ele é muito ligado, né? Ele é em boa parte sustentado, né, pela noção ideológica de destino manifesto. E o destino manifesto, pelo menos, né, nesse período do século XIX, ele simplesmente não pode ser dissociado de uma noção de superioridade racial, que é esse homem branco, europeu, protestante, europeu não, anglo-saxão, protestante, que tem o direito, mais que o direito, a missão divina de conquistar o Oeste, conquistar os selvagens, entre aspas, e redimir a civilização europeia, porque um dos aspectos mais importantes do Destino Manifesto, e que eu acho que muitas vezes escapa para algumas pessoas, é a noção, e assim, todo mundo aqui consome algum produto de cultura pop dos Estados Unidos. Todo mundo, tá? Ah, não, eu só assisto filme cabeça iraniano. Tudo bem, mas a gente sabe que o seu guilty pleasure era assistir Seinfeld, por exemplo. Então todo mundo já viu em algum produto da cultura pop dos Estados Unidos as referências, por exemplo, a primeira ação de graças, quando os peregrinos e os indígenas se juntam para comerem juntos e tal, né? E quem são esses peregrinos? Eram os puritanos fugindo das guerras religiosas, né? Do aspecto religioso, melhor dizendo, dos conflitos ingleses, né? Especialmente ali, né, no contexto das revoluções inglesas do século XVII. Então, eles são, ou seja, peregrinação, eles não são colonos, eles são pilgrims. Palavras importam. Eles são peregrinos fugindo da guerra religiosa que vem aqui para o continente americano e trazem o cristianismo, entre aspas, verdadeiro, não na visão deles, as heresias católicas, o que for, enfim. Então, olha só, a gente chega aqui e tem essa vasta terra completamente desabitada, né? Só tem índio, entre aspas, né, na visão deles. Então, é Deus manifestando o nosso destino, de que é construir uma sociedade sob as nossas visões para redimir a Europa, porque a Europa agora ela está envolta em conflitos, em heresias, e esses conflitos são causados, inclusive, porque você tem pouco espaço geográfico. Então, aqui na América, olha só essa vasta terra. Cada um pode ter a sua vila, a sua fazenda, tem terra para todo mundo, cada um pode ter a sua igreja, então o Quaker não vai brigar com o presbiteriano e por aí vai. Então, assim, o Destino Manifesto, ele tem esse componente, né, de redenção da sociedade europeia. Então, o Destino Manifesto, ele, como eu disse, especialmente no século XIX, ele não pode ser dissociado do racismo. Ele vai começar a mudar já para o final do século XIX, especialmente, quando nós vamos ter ondas migratórias europeias de católicos, como a gente mencionou, e de europeus que não eram considerados brancos. Vamos lembrar, italianos, espanhóis não eram considerados brancos, em alguns setores ainda não são considerados brancos, né? Você tem um termo pejorativo para eles, inclusive, né? Dago, que é uma corruptela de Diego e que é como se fosse moreninho, né? Ah, você é europeu, mas você é moreninho. Os italianos não eram considerados em pé de igualdade
com os brancos. Essa é uma das origens das tensões, por exemplo, italianos e irlandeses, porque os irlandeses falavam, não, eu pelo menos sou branco. Os dois se ferram porque somos católicos, mas pelo menos somos brancos. Então, a partir do final do século XIX, início do século XX, depois começam a chegar os asiáticos, né? Aí nós vamos ter essas pessoas ocupando posições de poder, aí sim nós vamos ter um início da diluição desse componente WASP do Destino Manifesto. Até hoje, gente, nós só tivemos 2 presidentes católicos na história dos Estados Unidos, JFK e Joe Biden, ambos porque têm origem irlandesa. Então essa ideia do WASP, White Anglo-Saxon Protestant, ela é fundamental, ela é basilar para o expansionismo dos Estados Unidos, para a ideia do Destino Manifesto. Nós somos um povo superior, e Deus manifestou que ele nos acha superior, nos dando essa terra gigante e nos dando o direito de nos expandir. Então, primeiro, né, vem os indígenas, depois vem o quê? Os mexicanos, né, com a anexação do Texas e depois Guerra Hispano-Americana. Eles são inferiores também, eles não são brancos. Mesmo os mexicanos que eram de pele branca, não eram no mesmo pé de igualdade, porque eles são espanhóis, tá? Eles não são brancos que nem a gente, eles são católicos, tá? Então eles não são iguais. Então esse componente racial tem um peso muito grande. Isso porque a gente não falou do fato de que é uma sociedade construída no racismo desde o início por conta da questão da escravidão de pessoas de origem africana. Aqui nós estamos falando de pessoas hispânicas ou latinas, como eles gostam de chamar, que é um rótulo racial por si só, por conta do expansionismo que nós estamos falando aqui. Mas existe outro elemento, né, de racismo também importantíssimo que vai alimentar essa ideia de superioridade racial. Vejam, vocês querem ter um grande exemplo, tá, para os nossos ouvintes, para terem uma ideia de como é uma sociedade racializada até hoje. Mas enfim, eu quero falar de como uma sociedade racializada, que além de você ter todas essas separações étnico-raciais que estão dentro de uma estrutura de poder, que são rotuladas, então você tem o afro-americano, o hispano-americano, o nativo-americano, o nipo-americano, o sino-americano, e por aí vai. Todos têm um qualificador antes do americano, inclusive o nativo, tá? O nativo americano, menos quem? Menos o branco, de preferência anglo-saxão. Ele é o americano. Americano, para eles, é White Anglo-Saxon, e de preferência protestante. Todos os outros têm um prefixo. São hispano-americanos, latino-americanos, nativo-americanos, afro-americanos, nipo-americanos, o que for. Asiático-americanos, filipino-americanos. O americano sem um qualificador, ou seja, o americano puro, é o White Anglo-Saxon. Então, é uma sociedade extremamente racializada. É uma sociedade, até hoje, extremamente racializada e racista. São coisas diferentes que costumam andar juntos, mas não necessariamente. E, obviamente, essa ideia de que não, porto-riquenho, nicaragüense, hondurenho, eles são inferiores. Isso daqui é nosso quintal. Isso daqui é a nossa esfera de influência, ponto final. Você está ouvindo o Hora Americana. Felipe, quando se pensa, né, na atuação dos Estados Unidos em relação aos seus vizinhos, a imagem que sempre vem à mente é a da intervenção por parte do Estado, seja através do Exército, por pressões diplomáticas ou até mesmo por sanções. Mas existe também, né, a atuação de organismos privados, como corporações, que intervieram não apenas do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político em vários momentos. E um exemplo clássico nesse sentido foi a atuação da United Fruit Company, empresa que em meados do século XX tinha enormes quantidades de terras em diferentes países da América Latina e que ficou conhecida pela sua proximidade com governos locais, especialmente ditaduras. Você poderia comentar um pouco para os nossos ouvintes sobre essa atuação de natureza não estatal? Olha, novamente, assim, são assuntos que rendem, né, horas e horas.
A United Fruit Company, ela provavelmente é o exemplo mais conhecido, porque ela está no cerne dessas intervenções na América Central, especialmente na América Central durante o período da Guerra Fria, quando você começa a ter discussões sobre reforma agrária, acesso à terra pelos povos originários, e a United Fruit Company não quer isso, se alia às elites desses países e, para garantir o interesse dessas empresas, você vai ter a ação do Estado sendo puxada, né? É um pouco a lógica do flibusteiro que a gente falou lá no início. Mas agora vamos defender o interesse da nossa empresa. Por quê? Porque ela remete lucros para os Estados Unidos, ela vende produtos para o público dos Estados Unidos. Essa é a origem do termo República de Bananas. O termo República de Bananas, ele, inclusive, ele é muito cruel nesse sentido, ele é muito perverso, melhor dizendo, porque perverso justamente porque ele perverte a ordem das coisas. República de Bananas, se você pergunta para alguém, o que é República de Bananas? É um país que não tem muita estabilidade política, né? É um país que vai ter ali os caudilhos, é o país onde você tem ditadores, é os países onde você tem coronelismo, só que por que você tem esse fenômeno político? Além, você tem, obviamente, fenômenos locais, você tem, obviamente, dinâmicas locais, né? As pessoas também têm agência, mas enfim, também pela intervenção dessa grande potência que é os Estados Unidos. E por que essa grande potência vai interferir nesses países? Para garantir os seus interesses econômicos, que nesse caso são especialmente ligados à agricultura. E são produtos, né? Esses produtos eram exportados para os Estados Unidos. Então, o cara abria lá o jornal e falava: nossa, a gente mandou tropas para Nicarágua. Que país é esse? Nicarágua, ali, ó, o caixote de banana, da onde vem as bananas. E aí vira a República de Bananas, porque o referencial que o público dos Estados Unidos tem desses países é o fato de serem países exportadores de produtos agrícolas. Só que é essa exportação de produtos agrícolas que vai motivar, né, vai sustentar essas intervenções político-militares econômicas dos Estados Unidos, consequentemente, por isso que é um termo perverso, porque ele inverte a ordem das coisas. As repúblicas de bananas não tem intervenção política, né? A República de Bananas não é país que tem estabilidade política, eles têm estabilidade política porque exportavam banana para os Estados Unidos e os Estados Unidos queriam manter suas posições privilegiadas nesses países. Por isso que eu disse que é perverso, que ele inverte a ordem dos fatores. Então, a United Fruit, outro exemplo que a gente pode dar é Cuba. Por que nós temos um embargo dos Estados Unidos contra Cuba? Né? E é um embargo que foi aprovado no legislativo. Tá? Nenhum presidente dos Estados Unidos vai conseguir tirar o embargo na caneta. Precisa ser via o Congresso. Mas por quê? Logo depois da Revolução Cubana, o Fidel Castro vai para os Estados Unidos. Ele vai para os Estados Unidos como primeiro-ministro de Cuba, ele não era o presidente, não era ainda, né? Ele é recebido, por isso, pelo vice-presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, que era o vice-presidente do Eisenhower, para negociarem a expropriação dos investimentos, das propriedades dos Estados Unidos na ilha. E aí você vai ter, inclusive, uma divergência sobre valores, né? Aí tem a história, que não vamos entrar em detalhes, né? Mas de que essa divergência de valores, na verdade, era porque o posterior governo Kennedy, inclusive, queria cobrar os valores que não eram oficiais, porque eram propriedades da máfia, né? Ou seja, eram propriedades ilegais, mas era dinheiro ilegal. Mas, enfim, o fato é, o Fidel Castro, logo depois, né, da Revolução, ainda como primeiro-ministro, ele vai aos Estados Unidos para negociar essa expropriação das terras, das propriedades. E aí, por conta dessa divergência de valores, nós não temos o pagamento de uma indenização. O governo dos Estados Unidos vai afirmar, então, que Cuba confiscou tudo, o que de fato ocorreu, e vai usar isso como justificativa legal para o embargo. O embargo existia até hoje, não ter havido negociações, enfim, isso é outro assunto. A diferença, inclusive, do prejuízo causado a Cuba pelo embargo, o embargo, que é bom lembrar, é condenado todo ano pela imensa maioria da Assembleia Geral da ONU. Imensa maioria, eu digo assim, costumam ter 5 votos contra.
sabe? 4, 5, enfim, às vezes nem isso. Então, Cuba é um grande exemplo dessa presença de empresas dos Estados Unidos que motivam ações do Estado dos Estados Unidos. Então, a gente pode dizer, forçando um pouquinho a barra, né? Forçando a barra não, né? Mas sendo um pouco simplório, que o embargo contra Cuba pelo Estado dos Estados Unidos tem origem no confisco dos investimentos da máfia dos Estados Unidos no setor hoteleiro cubano. Outro exemplo que foge do nosso recorte geográfico, mas que a gente pode ver, por exemplo, a presença dos Estados Unidos, de empresas dos Estados Unidos, na exploração mineral boliviana e no histórico de golpes que ocorre na Bolívia. Que não só por isso, repito, os agentes locais também têm agência, né? Muitas vezes as pessoas ignoram a agência dos agentes locais, mas enfim, então a atuação da United Fruit Company, a atuação, no caso de Cuba, para ser o exemplo da máfia, Bacardi, né? A Bacardi, né, empresa de rum, era uma das maiores proprietárias de terras em Cuba, porque a partir dessas terras produzia cana-de-açúcar que era processada e se tornava o rum. E aí Cuba confisca, inclusive, as plantas de produção e se torna o Rum Havana Club. Né? O Rum Havana Club é o rum estatal de Cuba. Isso daqui não é jabá, tá, gente? E se você estiver ouvindo a gente, vai menos 8 anos, pula essa parte, sei lá, não beba. Não estamos incentivando nada aqui. Tá? Mas, enfim, a Bacardi pode ser outro exemplo. Né? Além da United Fruit Company, empresas do setor mineral, empresas do setor petrolífero no México, antes da Revolução Mexicana, que você tem a nacionalização do petróleo mexicano e a criação da Pemex, que vai ser a grande inspiração histórica para a criação da Petrobras, inclusive. Então, essa atuação não estatal você está presente e subordina a economia regional aos interesses do mercado e da sociedade dos Estados Unidos, e o governo dos Estados Unidos, ou seja, o Estado, vai usar o seu poder, inclusive militar, se necessário, para garantir esses interesses, resumindo em 2 linhas. Felipe, quando a gente acaba falando dessa atuação dos Estados Unidos nos países, vamos dizer assim, latino-americanos agora, né, expandindo um pouco mais, existe sempre a tendência de pensar numa longa continuidade e numa política meio homogênea, desde o século XIX até hoje, vamos dizer assim. Só que dá para a gente perceber que, ao longo do tempo, essa relação vai variando bastante, dependendo do lugar e dependendo do governo. Por exemplo, né, falando do caso brasileiro, a relação dos Estados Unidos com a ditadura brasileira, ela muda, dependendo do governo que a gente está falando. Durante o governo Jimmy Carter, por exemplo, você vai ter uma pressão que não havia nos governos anteriores. Né? E também é no governo Jimmy Carter que você tem o fim do apoio dos Estados Unidos a várias outras ditaduras no Cone Sul, e é também nesse período que o regime Somoza cai na Nicarágua. Pensando nessas variações, é possível a gente falar de períodos diferentes quando a gente pensa essa abordagem da relação dos Estados Unidos em relação à América Latina? Essa pergunta é uma pergunta que permite algumas respostas. Dando uma resposta ligada a relações internacionais, especificamente ao pensamento realista de escolas de relações internacionais, as relações, não é nem as relações, os Estados Unidos veem e viram a América Latina como a sua zona de influência, como o seu quintal. A ideia da chamada política hemisférica. Então, os Estados Unidos são o líder do hemisfério e eles puxam os outros países juntos. E a América Latina, então, é a sua esfera de influência. Isso não mudou e isso dificilmente vai mudar. Daí o interesse dos Estados Unidos, em vários momentos, em sabotar o crescimento de outros países americanos, incluindo o Canadá. É bom deixar claro que esse pensamento não se aplica apenas à América Latina, tá? Mas incluindo o Canadá, mas especialmente nos últimos 100 anos aí, talvez até mais, né? Mas especialmente o Brasil, porque não querem um concorrente nessa liderança hemisférica. Como disse Henry Kissinger, não toleraremos um Japão no hemisfério. Por que ele usou a referência do Japão?
Porque o governo dos Estados Unidos, os Estados Unidos, também durante muito tempo, acreditou ser a potência inconteste na bacia do Pacífico. Até que nós temos a ascensão japonesa, que se torna o concorrente dos Estados Unidos pelo protagonismo na bacia do Pacífico, e essas duas potências entram em rota de colisão, e isso vai ser parte da Segunda Guerra Mundial. E hoje, né, nós temos a China nesse papel. Então, a primeira resposta para essa pergunta é não. Não é possível falar em questões diferentes se pensarmos que a visão dos Estados Unidos vai ser sempre de zona de influência. Porém, todavia, entretanto, mas, o que nós podemos falar de períodos diferentes é, a palavra que inclusive você usou na sua pergunta, é a maneira da abordagem. Por quê? Porque se é a minha zona de influência, eu preciso abordar essa zona de influência de acordo com o contexto internacional. Qual é o contexto internacional do longo século XIX? Né? O longo século XIX, para os nossos ouvintes que ficarem meio perdidos, né? É o período de 1789, Revolução Francesa, até 1914, Primeira Guerra Mundial, né? Ou seja, que extrapola o século XIX cronológico. Qual é o contexto internacional, qual é o contexto das potências, qual é o curso de ação das potências no longo século XIX? O imperialismo nu e cru. Tá? Então, é porrada no México para expansão territorial, aquisição de recursos, expansão da costa no Pacífico, é porrada na Espanha, tá? Para garantir nossos interesses no Pacífico, para garantir nossos interesses em Cuba, tá? A gente põe um verniz ideológico, mas é interesse puro e simples. É, se necessário for, porrada na Colômbia, para garantir o Panamá e o Canal. É porrada nos países do Caribe e da América Central para garantir justamente esse mesmo canal. É, se necessário, porrada no Paraguai. Tá? Para quem não sabe, né, nós tivemos o caso da USS Walter Reed, tá? Que foi era um navio que estava fazendo mapeamento, né, pela bacia do Rio Paraná, na década de 1850. Tropas paraguaias disparam contra o navio, considerando que ele violou suas águas. 2 marinheiros dos Estados Unidos morrem. Os Estados Unidos mandam uma frota, tá, que chega no estuário do Prata, chega lá em Montevidéu, Buenos Aires, e fala: Paraguai, se você não pedir desculpa e pagar a indenização, a gente vai entrar com essa frota aqui dentro da bacia do Paraná e vocês não vão conseguir aguentar a porrada. Então, assim, é a diplomacia da canhoneira, é porrada, é imperialismo nu e cru. Tá bom? Aí vem, por exemplo, a crise de 29. Ou seja, com a crise de 29, o governo dos Estados Unidos tem que melhorar as suas relações comerciais com os outros países, vai tentar diminuir inicialmente os seus gastos militares, até por conta do Tratado de Washington de 1922, né? Também envolvido com isso. Ou seja, o Tratado de Washington de 1922 diminui o poderio naval dos Estados Unidos. Crise de 29 faz com que os Estados Unidos precisem melhorar suas relações comerciais. O que isso vai resultar, então? 1933, eleição de Franklin Delano Roosevelt, New Deal e, nesse contexto, nesse novo contexto, política de boa vizinhança. Né? Então, é Zé Carioca, é gauchinho voador, é panchito, é linhas de cruzeiro marítimo, é melhorar fluxos comerciais. Aí nós vamos ter Segunda Guerra Mundial. Temos o quê? Que garantir que o continente americano vai entrar na guerra do nosso lado. Conferência do Rio de Janeiro, de 1942. Vamos oferecer incentivos para esses países entrarem na guerra. A Argentina não quer entrar na guerra? Tudo bem, a gente faz vista grossa aqui e tal. Mas, se necessário fosse, o governo dos Estados Unidos tinha o plano de invadir o Nordeste brasileiro para usar as bases militares no Nordeste brasileiro, caso o governo Vargas entrasse na guerra do lado do eixo ou se recusasse a cooperação, o que não aconteceria, mas enfim, são outros 500. Então vejam, a América Latina continua a zona de influência, continua sendo o nosso quintal, entre aspas. A gente vai apenas mudar a maneira de exercer essa influência. Início da Guerra Fria. Vamos fazer o quê? Vamos institucionalizar essa influência. Então, criação da OEA,
1947, criação do TIAR em 1948, né? Vamos lembrar, o TIAR, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, antecede a OTAN. Tá? A primeira grande aliança militar dos Estados Unidos na Guerra Fria é o TIAR, não é a OTAN. Então, vamos aqui, né, OEA, criar o TIAR, vamos passar a investir mais, combater a pobreza, né, criar ali mecanismos de cooperação. Opa, Revolução Cubana, 1959, eita, acho que o contexto aqui mudou então. Virou Guerra Fria, virou um embate, temos que derrotar o nosso inimigo, entre aspas, que é o socialismo, nesses países. Então, para isso, vamos articular com as elites locais para que eles desçam a porrada nesses agentes supostamente subversivos internos. Então, novamente, a zona de influência continua. A maneira de exercer essa influência vai ser diferente. Tá? Então, do imperialismo puro e simples, nu e cru, na porrada, passa a ser boa vizinhança passa a ser uma relação institucionalizada, depois passa a ser um imperialismo, agora só que indireto, via as elites locais, sejam militares, sejam elites empresariais, depois, pós-Guerra Fria, né? Aí nós vamos ter o quê? A ideia nos anos 90 de agora acabou a Guerra Fria, agora temos o fim da história, né? Aquela imbecilidade do Fukuyama. Então o Fukuyama fala, é o fim da história, agora é livre comércio, agora o liberalismo venceu. Então vamos criar a ALCA, Zona de Livre Comércio das Américas, de acordo com o contexto daquele momento. Então, o que mudam são as ferramentas de acordo com o contexto. A visão de que a América Latina é a zona de influência dos Estados Unidos e que eles não vão tolerar concorrência nessa zona de influência, nem interna, nem externa, ela é imutável. Acho que, para a gente terminar, vale a pena tentar inverter um pouco a lógica que foi essa conversa, né? Até agora a gente falou bastante da presença dos Estados Unidos na América Latina, na América Central e no Caribe, propriamente, né? Mas eu acho que se a gente inverter, dá para a gente pensar também algumas coisas interessantes, né? Atualmente, os Estados Unidos é o segundo país com o maior número de falantes de espanhol. Tem mais gente, inclusive, do que a própria Espanha, está atrás só do México. E é claro que esse grupo, além de crescente, ele tem um impacto importante na própria política e no cotidiano dos Estados Unidos. Você poderia falar um pouco sobre isso? Como que essa comunidade de imigrantes e de descendentes tem impactado os Estados Unidos e a relação dos Estados Unidos com esses países caribenhos, latino-americanos em geral, né? E é possível a gente falar de um latino nos Estados Unidos? Porque, por exemplo, né, nessa última eleição do Trump, deu para perceber que não existe um voto latino homogêneo. Você tem nuances ali. Então, eu acho que quem fez... eu não sei qual de vocês bolou essa pergunta, mas eu acho que quem bolou essa pergunta ou ouve o Xadrez Herbal ou lê minhas colunas. Porque eu, particularmente, eu acho a ideia de um voto latino uma ideia fraca, superficial, que ela é fruto de uma sociedade racializada, que vê as coisas sob uma lente, como eu disse, racial, superficial, ou ela serve de muleta de comentarista ruim de política internacional. Então, assim, por que não existe voto latino? Porque cidadão... Primeiro, quem vota nos Estados Unidos tem cidadania dos Estados Unidos. Então, assim, não tem esse negócio... Não, o Joe Biden trouxe 1 milhão de imigrantes para votar, né, essas paranoia trumpista, tá? Quem vota nos Estados Unidos tem cidadania. Então, a pessoa que vota nos Estados Unidos para presidente, ela imigrou para os Estados Unidos. Ela não tá ali de passagem, ela não foi ali para ver a Disney, tá? Alguma coisa assim. Tá? Quem vota para presidente nos Estados Unidos é cidadão dos Estados Unidos, ou seja, imigrou para lá. E as pessoas imigram para os Estados Unidos por razões diferentes. Então, as comunidades, por exemplo, cubana, venezuelana e colombiana, migraram para os Estados Unidos. Normalmente, essas pessoas, habitualmente, elas vão falar assim, olha só, eu tive que migrar para os Estados Unidos porque o governo socialista do meu país, o governo de esquerda do meu país, ou então as pessoas de esquerda do meu país, né, no caso dos colombianos, né, então vou falar, né, de Farc, vamos falar de Hugo Chávez, vamos falar de Castro, né, eles
prejudicaram a economia, eles prejudicaram minha família, eles estavam me perseguindo, então tive que migrar para os Estados Unidos. Ou seja, normalmente é uma pessoa mais conservadora, ou que podia até não ser conservadora no seu país de origem, mas o fato dela ter migrado por razões políticas faz com que ela se torne uma pessoa anti-esquerda, digamos assim, antissocialista, entre aspas, enfim. Então, o voto dessas comunidades normalmente será um voto mais conservador, normalmente nos republicanos, tanto que hoje nós temos duas importantes lideranças republicanas que são de origem, entre aspas, latina ou hispânica, que são o Ted Cruz e o Marco Rubio. O Marco Rubio, inclusive, ele é filho de cubanos que migram para a Flórida, né? E ele é a personificação do discurso do sonho americano. O discurso conservador do sonho americano, melhor dizendo. Meus pais vieram para cá, né, e o socialismo acabou com Cuba, e aqui é a terra da oportunidade, aqui eu pude estudar, aqui eu me tornei um político importante, aqui eu me tornei senador, hoje eu sou secretário de Estado, porque eu estudei, porque eu trabalhei para isso. Então, assim, porque o socialismo destruiu Cuba? Mas é curioso porque eu fui até conferir, que eu confesso que eu fui conferir, porque eu falei do Marco Rubio recentemente no Xadrez Herbal, porque ele é o secretário de Estado, né? Os pais dele imigraram para Cuba antes, inclusive, do Fidel Castro, tá? Antes da Revolução Cubana. Ainda sob a ditadura Fulgêncio Batista. Porém, o eleitorado dele, especialmente, e a parte da família dele são esse eleitorado conservador. Então, ele talvez tenha que adotar esse discurso por parte da família, né, pela experiência de parte da família, ou também para agradar o eleitorado. Mas é esse eleitorado conservador, de origem hispânica conservadora, que vai falar, olha só, o socialismo acabou com Cuba, acabou com a terra dos nossos pais, dos nossos avós, o venezuelano, o colombiano vai ser a mesma coisa. A outra parte do eleitorado é uma parte que ou migrou, como eu falei, ou então eles não migraram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos que foram até eles. Porque os cidadãos porto-riquenhos, eles não migraram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos que anexou Porto Rico. Muitas pessoas de origem hispânica, no Texas, no Arizona, no Novo México, na Califórnia, são descendentes dos mexicanos que estavam lá quando os Estados Unidos anexaram esses territórios. Então, eles não foram até os Estados Unidos foi até eles. Ou seja, são pessoas que muitas vezes não migraram, que têm a nacionalidade de nascimento, que descendem de segunda, terceira, quarta geração que está nos Estados Unidos. Então, essas pessoas, normalmente eles vão ter um voto centrado em quê? Em acesso à saúde pública, né? Acesso à saúde, em linhas gerais, acesso à educação e questões de segurança pública. Ou seja, é um eleitorado que muitas vezes vai votar em candidatos mais progressistas, candidatos do Partido Democrata, né, que vão falar, olha só, esse negócio, né, o que a gente tem que pensar mesmo não é no comunismo, não é em Cuba, tá? A gente tem que pensar em saúde pública dentro dos Estados Unidos. Nós temos que pensar em questões do bem-estar da nossa população pobre aqui nos Estados Unidos. Não essas questões de política externa, ou questões mais ideológicas, ou questões... Por exemplo, esse eleitorado mais conservador, ele também vai falar de segurança pública, só que o eleitorado hispânico, por exemplo, no Texas e na Califórnia, ele vai falar de segurança pública no sentido de meu sobrinho ter uma gangue, tá, assediando meu sobrinho para o meu sobrinho entrar nessa gangue, ou então para transportar coisas pela fronteira terrestre com o México. O eleitorado da Flórida, por exemplo, ele vai falar de segurança pública muito ligado ao quê? Ao grande tráfico internacional de drogas, envolvendo Colômbia, né, envolvendo as rotas pelo Caribe, envolvendo também o México, mas não essa linha direta da fronteira. Tá? Não o cara ser uma mula pela fronteira, uma mula de drogas. Então, é o hispânico que vai falar em questões de bem-estar social, que vai votar muitas vezes no Partido Democrata. E aí o grande exemplo dessa categoria que eu estou te falando é a Alexandria Ocasio-Cortez, que é hoje uma das principais políticas democratas de Nova York, que é de família porto-riquenha. Tá? Então, por isso que eu digo que essa ideia de voto latino é uma bobagem completa, porque
é uma ótica racializada, que foi criada nos Estados Unidos, que é uma ótica, ou seja, ela vê apenas pelo racial, e a ótica racial normalmente é criada a partir do outro. É o racista que reduz o outro à sua identidade racial. É o racista que chega na África e fala, não, aqui não existem várias culturas e civilizações e tal, não, aqui é tudo africano, é tudo negro e vai ser, tá, tudo pode trabalhar como pessoa escravizada aqui. A mesma coisa acontece, então, com esse voto latino, ou voto hispânico, e que, repito, aí acaba sendo reproduzido de forma acrítica como muleta de comentarista de política internacional, que é ruim. Então, não existe essa coisa do voto latino. E nas décadas recentes, nós começamos a ter uma maior atenção para essas comunidades, porque pessoas dessas comunidades passaram a chegar em posições de poder. Tá? Passaram a deixar de ser apenas, né, funcionários braçais e coisas assim, e passaram a ter posições de destaque na política, nas Forças Armadas, na economia, tá? E não apenas também na cultura pop. Então, isso eu acho que acaba sendo um aspecto importante e que impacta muito, né, nessa... eu vou usar uma palavra que hoje, né, uma palavra que virou um slogan, né, mas nessa diversidade. Nós temos uma diversidade de pessoas de origem latino-americana ou hispânica, se preferirem, dentro dos Estados Unidos, numa diversidade de ocupações. É claro que, proporcionalmente, eles ainda são dos mais afetados, ainda são que estão em piores situações criadas pelo Estado, junto com as populações de origem africana, porém hoje eles têm uma diversidade maior. É possível, é bastante possível que, num futuro próximo, nós tenhamos um presidente ou uma presidente nos Estados Unidos que seja de origem latino-americana. Isso, inclusive, é parte do trumpismo. Né? Uma das ações do Donald Trump nesses primeiros meses de governo dele, de segundo mandato, foi oficializar o inglês como idioma oficial do país. Tá? Isso ainda não tinha acontecido, porque na prática não era necessário. Mas agora a ideia é de reforçar essa identidade WASP. White Anglo-Saxon Protestant. Lembra quando ele falou que ele não era contra... Ele foi gravado, né, dizendo que ele não era contra imigrantes, ele era contra imigrantes de shithole countries, e que ele queria mais imigrantes da Noruega. Por que ele quer mais imigrantes da Noruega? Né? Por que será? E eu tenho certeza que ele quer um tipo específico de norueguês, né? Porque se aparecer um norueguês de origem curda nos Estados Unidos, ele também não vai querer. Então, essa ideia de voto latino, e aí você tem essa reação, né, dos White Anglo-Saxon, né, White Anglo-Saxon Protestants, que na verdade é parte do processo histórico que eles começaram. As potências imperialistas e colonialistas vão até os outros países, e aí quando as pessoas desses outros países chegam na antiga metrópole, eles reclamam. Né, o processo inicial eles não reclamaram. Então, é a mesma coisa do francês branco falando, não, hoje em dia tem muito negro aqui em Paris. Né? Ué, quando vocês estavam dominando o Senegal, né, não tinha problema. Né? Quando eles estavam em posição apenas subalterna, não estavam nem sob o seu olhar. É um processo parecido com o que acontece agora, porque embora você não tenha tido uma dominação imperial direta dos Estados Unidos, salvo no caso de Cuba e dessas ocupações militares na primeira metade do século XX, se você quer ter essa zona de influência, o movimento que vai e volta também, amigo. Então, como eu disse, é uma comunidade muito diversa e por isso que eu abomino o termo voto latino. Bom, Felipe, muito obrigado pela sua entrevista, ficou excelente, ótimas respostas. Acho que todo mundo que escutou aí conseguiu entender melhor essas questões essenciais, né, da história latino-americana, da história das relações com os Estados Unidos. E a gente agradece muito pela sua presença, por ter aceitado. Valeu mesmo, muito obrigado por ter participado aqui do Hora Americana. Eu que agradeço o convite, espero que tenha sido proveitoso para o pessoal, espero que tenham gostado. Estou ao dispor e um abração para todo mundo.
O Hora Americana desta semana fica por aqui. Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Juiz de Fora e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Caio Pedrosa, Luiz Calil, Priscila Pereira, André Ferreira e Evelia Cruz. A divulgação e criação de conteúdo para as mídias sociais é de Beatriz Portela, Hugo Cardoso, Maria Eduarda Saggiorato e Maria Cristina Mantovani. A edição é de Caio Pedrosa, Maiara Victório da Silva e Giovanna Beccari. No episódio de hoje utilizamos as seguintes músicas: Juanita Banana, com The Pills, Banana Boat, com Harry Belafonte, We Need a Navy, do Bob Connolly, Vera Cruz, com Warren Zevon, Mi Libertad, do Frankie Ruiz, Cherry Pink and Apple Blossom White, do Pérez Prado e Sabor a Mim, da A.D. Gourmet. Daqui a 2 semanas voltamos com um novo episódio. Até lá!